contém, para ter uma noção sobre isso, tá? Então, nós estamos comentando nas quartas-feiras, sobre a questão do estatuto, e nós estamos agora nas disposições gerais do estatuto, o que deve contemplar do aspecto legal que é exigido, que grande parte do estatuto as pessoas não colocam esses itens e, ao mesmo tempo, com isso, acaba criando um marasmo de mal entendido no processo, que muitas vezes tem um linguajado de texto no processo e, na parte legal, tem outro tipo de linguajado que é completamente diferente. E a recomendação nossa sempre é que determinados itens da lei, para que seja contemplado, faça com que haja literalmente uma cópia dos textos da lei para não haver nenhuma discussão quando for buscar eventuais certificações ou alguma interpretação mal feita dessas, né, questões estatutárias, tá? Então, nós comentamos da vez passada das obrigações que o Conselho Nacional de Assistência Social exige, assim como as que a legislação sobre a UCIP exige, que nós comentamos da vez passada. A legislação depois, que é regulamentado também, dentro da questão das exigências das loas, tem uma lei federal que é 12.101/09, que regulamentou como é que uma associação de assistência social deve observar quais são itens para o setor de educação, quais são os itens que tem que respeitar, assim como para a saúde também, que tem que ser respeitado. Então, a 12.101, apesar da legislação, parte dessa legislação foi questionada da validade disso em relação à inconstitucionalidade do documento, na verdade, as recomendações textuais estão mantidas. O que foi considerado inconstitucional foi a exigência do certificado sobre isso. Isso na última recomendação, através do Supremo, foi de que o direito da imunidade, isenção tributária em relação à questão da cota patronal trabalhista, não havia mais a necessidade de ter a certificação do SEBAS, mas as exigências têm que ser cumpridas e, principalmente, tem que estar respeitando o artigo 9º e o 14 do Código Tributário Nacional. Então, o que parte dessa lei recomenda, né? A 12.101, ela tem algumas recomendações que a gente chama de clássicas, né? Uma delas é que tem que mencionar que não percebam seus diretores, conselheiros, associados, instituidores e benfeitores da remuneração ou vantagens e benefícios que ela pode receber por estar participando dessa organização. Então, esse é um item que tem que ser mencionado. O outro item também é que aplique suas rendas, recursos, eventualmente o seu superávit, para a manutenção dela mesma. E que ela tem que ser aplicado em instituições no território nacional. Isso está vedado com que, se alguma organização brasileira queira passar recursos para outros países, estão proibidos nesse processo. Essa proibição é a questão dos resultados, bem entendido, tá? Quando houver algum aporte de recursos estrangeiros, né, para uma atividade no Brasil, isso foi em forma de empréstimo ou coisa similar, eu tenho que devolver esses recursos. Nesses casos, não é o resultado que nós estamos falando que a lei preconiza. Então, com isso, eu posso, sim, repassar esse dinheiro para outros países. O que está falando aqui é que as suas rendas e seus resultados e eventuais superávit que tiver, em função de uma aplicação de recurso nacional ou estrangeiro, esse dinheiro não pode ser remetido para o exterior, tá? Então, deixar bem claro sobre isso, né? A outra questão que também contempla nessa legislação é que apresente certidão negativas, né, ou positivas, para que possa fazer isso perante a Receita Federal e o FGTS. Então, toda gestão, quando termina o exercício, o que nós recomendamos que, na Assembleia Geral Ordinária daquela organização, apresente essas certidões para que possa ter feito o exercício passado
sem que houvesse alguma rabicho ou alguma pendência e não foi pago alguma atividade. Então, com isso, a questão das certidões seria de extrema importância. Quando isso vai para o mandato nas eleições ordinárias, nas assembleias ordinárias para a eleição, a gente faz com que aquele grupo gestor que está encerrando seus exercícios naquele momento também tire essas certidões para poder provar que está entregando a entidade em dia. Tá? A outra questão, o inciso 4 dela, me fala sobre a manutenção de escrituração contábil, obedecendo todos os regulamentos, bem como a aplicação de gratuidades de forma segregada. Tá, aí é que entra a primeira grande dificuldade no processo. Na norma de contabilidade convencional no processo de uma empresa, não se conta essas gratuidades. Agora, nas associações, se tem essas obrigações, tem que contabilizar isso. Por isso que foi criada uma norma de contabilidade especial só para associações e fundações. Então, aqui está dizendo, olha, não pode fazer de uma forma convencional, de uma contabilidade convencional de uma empresa. Para uma associação, existe a norma de contabilidade para associações e fundações, e nela tem que estar fazendo o quê? Olha o que a lei está falando. Mantenha escrituração contábil regular e registre as receitas e despesas, bem como aplicação em gratuidade de forma segregada. Bem entendido, separada. Tá? E o pessoal não faz isso. Então, quando está falando aqui uma gratuidade, por exemplo, tem associações que tem costumeiramente pede ou então provoca que haja participação de voluntários. Ótimo, tudo bem. Quanto custou esse voluntário? Lançou na contabilidade? Não? Então, está errado. Começa por aí. Então, isso é um dos pontos que o pessoal não sabe utilizar esse mecanismo e a legislação é bem clara sobre isso. Tá? O outro é não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu patrimônio sobre qualquer pretexto. Veja bem, o texto é bem claro. Participações ou parcela do seu patrimônio. Ninguém falou aqui em recursos. Por quê? Porque a distribuição de resultado meus funcionários, que a Constituição Federal, o artigo 7 da Constituição Federal, inciso 11, preconiza, eu tenho que pagar. Então, não é o caso aqui do dinheiro que nós estamos falando aqui, é patrimônio. Isso se eu tiver algum patrimônio que foi obtido, você comprou um terreno, comprou um carro, ou um computador, coisa por aí, patrimônios. E esses patrimônios que não podem ser divididos. Bem entendido. Tá? Aqui o pessoal faz interpretação equivocada também. Então, não distribua resultados, dividendos, bonificações, participações ou parcela do seu patrimônio. Tá? A outra questão é quando se fala da conserve em boa ordem, no prazo de 10 anos, bem entendido, contado a data da emissão dos documentos que comprovem a origem e aplicação dos resultados. Traduzindo em miúdo, qualquer associação tem que manter sua documentação por 10 anos, tá? Para poder garantir que esses recursos houve a entrada e saída do dinheiro. Tá? Então, tem essa obrigação dos 10 anos no processo. Tá? Outro item cumpra-se as obrigações acessórias estabelecidas pelo Código Tributário Nacional. Então, o que nós estamos falando aqui? Que eu tenho que cumprir as obrigações que as leis tributárias foram sendo criadas ao longo do tempo. Então, não só o Código Tributário Nacional, existe uma série de alterações de tributos durante os anos que se passam. Então, as organizações também têm que obedecer essa questão nesse processo. Então, isso é um dos pontos que o pessoal não tem também obedecido isso.
Outro item é: apresente as demonstrações contábeis e financeiras devidamente auditado por auditor independente legalmente habilitado. E, para isso, tem que obedecer às leis complementares e às resoluções do Conselho de Contabilidade e Conselho Nacional de Ciência Social. Por que motivo? Porque na lei federal, por exemplo, da UCIP, a 9790, ela me fala que se você for uma associação em forma de UCIP, independente da certificação, se o seu movimento de recursos foi acima de 600 mil ao ano, tem que fazer auditoria. E se passar disso, e que se for um valor maior no processo, então tem uma tabela de exigência, sendo que, na última situação, tem que ser auditor independente com registro no CVM. Auditor independente, pessoa profissional de auditor que fez o curso de auditoria junto à CVM e ele está habilitado para isso. Então, conforme o ano, esse valor muda no processo. Então, esse é um outro ponto também que o pessoal não observa. Isso é, a legislação que regulamentou a questão da assistência social no processo fez com que tivesse essa exigência, tanto do ponto de vista da questão das associações de saúde, educação, assistência social, a mesma exigência desse processo. Então, isso são itens, são 8 itens que a lei exige no processo, que deve constar no seu estatuto para que seja cumprido essa obrigatoriedade. E grande parte das associações, os seus estatutos, normalmente não tem essa consideração. Então, automaticamente, poderá estar ilegais a documentação. Agora, fora isso, o que aconteceu, né? Houve duas legislações em relação ao marco legal, a 13.019 de 2014 e depois saiu a 13.204 em 2015. E essas leis fizeram também uma outras exigências, ou melhor, a exigência ficou mais clara, na verdade. Então, a lei 13.204 de 2015, então, ela fala o seguinte, né? Quando você for fazer um termo de parceria ou quando você estiver recebendo recursos públicos no processo, ela é obrigada a obedecer uma série de outros itens. Primeiro, o relatório anual das atividades, contendo especificamente o termo do objetivo que você assinou, comparando as metas e os resultados obtidos no processo. Então, quando assina um termo de parceria, ou termo de cooperação, colaboração no processo, tem as metas a serem cumpridas naquele acordo no processo. E aí eu preciso fazer uma comparação desse processo, um relatório, no qual fiz a meta ou não fiz a meta no processo. Então, eu preciso fazer com que não seja apenas um relatório de atividade só, mas se cumpriu a meta ou não. E esse termo, nós recomendamos que não seja apenas para termo de parceria. Qualquer tipo de termo que você venha afirmar, seu termo é de parceria, ou de fomento, ou de colaboração, ou cooperação, não importa. Se existe um documento marcando o início do processo, então eu devo fazer com que isso seja respeitado ao longo desse processo e demonstre isso no final do exercício, se eu conseguir cumprir a meta estabelecida naqueles acordos, ou não foi conseguido, ou se foi feito, superado essas atividades no processo. Então, esse relatório não é um relatório convencional de simplesmente prestar conta da atividade que você fez no processo só. Ela tem uma obrigação complementar para fazer. Outra coisa é a demonstração integral das receitas e despesas. Isso aí sim é a parte contábil. Quanto de dinheiro que entrou, no que você gastou, em todos os detalhes no processo. Esses são documentos contábeis, não é informação qualquer. Você tem que estar baseado em instrumento fiscal para isso. Extrato da execução física e financeira. Isso é, eu tenho que ter uma espécie de um cronograma que foi comprometido para fazer as atividades.
Então, eu preciso mostrar nesse cronograma se aquele dinheiro e aquela atividade foi feita naquele período previsto ou foi previsto numa coisa esse mês, não foi possível cumprir e cumpriu no mês subsequente no processo ou antecipou as atividades do processo. Então, ele é uma espécie de um raio-x do que você estava planejando e do que você realmente executou no processo. Então, ele é um extrato dessa execução do processo. Outra questão que é pedido é demonstração de resultados do exercício. Aqui não é documento fiscal contábil, são dados estatísticos. Isso é, como é que os seus recursos foram aplicados numa meta que você tinha definido anteriormente, deu para cumprir ou não deu para cumprir? Ou os seus investimentos que foram realizados não conseguiram atingir os resultados disso. Aqui é muito mais um processo administrativo do que financeiro aqui. Assim como na anterior, quando estava falando de extrato de execução, aqui a demonstração de resultado do exercício, ela não é só informação contábil, e sim informação estatística de atividade no processo. O outro item que ela pede é o que é? Um balanço patrimonial. Isso é, numa sociedade, numa empresa convencional, o balanço financeiro e patrimônio é igual. Por quê? Numa empresa, quando eu tenho resultado, em função disso eu posso comprar um patrimônio, então ela está inserido dentro do balanço convencional. Só que nas associações não é isso, porque eu posso receber recursos para que possa fazer alguma atividade. Então, aquele patrimônio no processo, aquele imóvel ou equipamento ou terreno, o que for, aquela não foi adquirido pela organização nem por terceiros no processo. Ela estava dentro do planejamento de uma atividade para executar aquela atividade que foi sugerido, foi pedido a cadeira, a mesa, o computador, o carro, o que for. Então, aquele patrimônio não pode ser incorporado e nem depreciado na empresa, na associação, como se fosse dela, que é o tradicional de uma empresa convencional. Então, eu preciso criar um balanço patrimonial separado, onde eu devo mencionar que aquele patrimônio é de terceiros. Eu vou depreciar ele, mas vou depreciar também com patrimônio terceiro no processo. Então, esse balanço patrimonial que as associações não têm feito e o pessoal muitas vezes compra cadeira, mesa, um monte de coisas, uma subvenção e nem incorpora no balanço convencional, nem menciona no balanço convencional. E não tem isso, um balanço patrimonial não tem isso. Então, não se sabe se aquela cadeira, mesa, coisa, é da associação ou de outro segmento. Por quê? Porque existe uma legislação falando o quê? Quando você encerrar suas atividades, o patrimônio que ela tiver, ela tem que ceder isso para uma outra organização com atividade similar no processo. Então, a lei está falando, você não pode se apropriar de uma coisa que não é seu, é de terceiros. Então, eu preciso fazer com que aquele material esteja identificado no balanço para mostrar o que é que foi comprado com recursos próprios que você pode depreciar na sua contabilidade de uma forma convencional e aqueles patrimônios que foram de terceiros, eu preciso fazer isso separadamente. Então, são ações que o pessoal não está observando. Outro item da Lei 3.204 que se fala é a demonstração das origens e suas aplicações nos seus recursos. Isso é, como é que o dinheiro entrou para você? Ela entrou de que forma? Se ela foi na venda de algum produto, alguma coisa, ou do serviço que você prestou, ou de doação, ou de subvenção. Por que motivo? Conforme a maneira como esse dinheiro entra dentro do CNPJ da associação, eu tenho considerações contábeis diferentes no processo. Agora, se eu não tenho essa informação, a contabilidade vai lançar tudo como receita. E não é bem isso.
Então, vamos supor o seguinte: vamos supor que uma organização fez um acordo com um órgão público receber uma subvenção. Aquele dinheiro que entrou, né, dentro do CNPJ, daquela associação, ela não pode entrar como receita dela, não é dela. Por quê? Ela está recebendo aquele dinheiro para executar uma determinada atividade. E se por acaso sobrou esse dinheiro, você tem que devolver esse dinheiro. Então, o que acontece? Se o dinheiro não é seu, está sendo devolvido, você tem que cumprir as exigências que aquele documento que originou o convênio, o contrato, o termo de parceria, o que for, originou, aqui tem uma obrigação. Então, aquele valor tem que entrar no seu contrato, na sua íntegra, como passivo da organização, e na medida que vai executando, vai zerando esse processo. E daí, se sobrou, você tem que devolver isso para o ente público que repassou esse dinheiro. E se faltou, você tem que arrumar recursos complementares para demonstrar que houve esse aporte de dinheiro. Se é homem-hora trabalhado por voluntários, aí você teve aquela questão que eu falei antes, que você dimensionou o valor. Então, com isso, mesmo que não haja desembolso financeiro, aqueles homem-hora das pessoas que trabalharam voluntariamente, que naquele item anterior falei para vocês que está exigindo que contabilize isso, e isso vai contar a favor da organização nesse processo. E isso é uma outra situação que o pessoal também não sabe fazer, não tem feito essa prática, tá? Uma outra coisa que é pedido nessa legislação, o que, que é? É que você faça a demonstração das mutações do patrimônio social. O que, que é isso? Então, se você teve um carro, quebrou, virou sucata, ferro velho, né? Uma mutação, teve acidente, teve que reformar o carro, ou então você teve um terreno qualquer que você pediu o terreno emprestado e você fez uma benfeitoria naquele terreno. Então, houve uma mutação patrimonial dessa situação. Então, com isso, eu preciso fazer que, nessa explicação dessas benfeitorias que eu fiz, ou eu comprei equipamento, material do processo, eu preciso mencionar isso e dizer que houve ou não o aumento do capital daquela atividade ou não. Porque outra questão que existe na situação é a seguinte, né? A associação não tem dinheiro, não tem capital, não tem, empresa qualquer tem que ter um capital mínimo. Ninguém falou que na associação não tem capital e ficou por isso mesmo. É o maior equívoco. Não, teve dinheiro sim. Você teve que gastar dinheiro para registrar no cartório, teve que tirar cópia, teve que autenticar a assinatura, teve homem-hora trabalhado. Então, não é possível que você tenha formado uma associação com um balanço zero. Não existe isso, pelo amor de Deus. Então, eu preciso ter o quê? Esse capital mínimo desses investimentos que foram colocados, eu preciso ver se foi uma doação, se foi um empréstimo pessoal, como é que se contabilizou isso? Também não fazem isso. Tá? Então, é uma verdadeira brincadeira que nós falamos na hora da gestão das associações. Isso é uma prática comum, totalmente equivocada. Por isso que foi feita a norma de contabilidade para associações e fundações, tem esses detalhes diferentes, e foi criada a norma de contabilidade para isso, para que pudesse encaixar dessa forma. No entanto, as pessoas não estão lendo, nem os contadores estão lendo isso, nem os gestores estão lendo isso, e estão literalmente tocando a coisa nas coxas, que a gente fala, de qualquer jeito. E aí apresenta os números mais esdrúxulos possível e não se sabe qual foi a participação de cada um e nunca se contabilizou isso. E aí fica chorando mágoa ou então criando atrito muitas vezes nas organizações, porque não houve essa preocupação, esse cuidado para que pudesse estar documentando esse mecanismo. Esse é um dos grandes erros que existem nas associações, porque é levado tudo, né, em boa vontade, em boa fé, mas, na verdade, de boa fé não tem nada. É uma bagunça desgraçada que nós falamos. Por isso que nós falamos que administrar a gestão de uma associação é pior que administrar uma empresa de SA de capital aberto.
A outra questão que a própria lei está falando, notas explicativas das demonstrações contábeis, caso necessário. Ela escreve isso, né? Notas explicativas das demonstrações contábeis, caso necessário. A questão é a seguinte: não há possibilidade de não ter necessidade de fazer nota explicativa. Não existe a possibilidade. Então, se você olhar a norma de contabilidade para associações e fundações, ela já definiu um diretriz mínimo obrigatório de quais são as informações que têm que ser inseridas dentro dessa situação para que possa fazer as notas explicativas. Ela já tem até uma forma de apresentar isso. Então, isso também é uma outra coisa que as associações não fazem isso. Quer ver um caso clássico, por exemplo? Fechou a contabilidade em 31 de dezembro de cada ano. Isso é legal. Isso é exigência legal do processo. Só que é o seguinte, em 30 de janeiro, 31 de dezembro, não é possível que todas as despesas do ano passado seja possível estar aí inserido. Não vai estar. Isso é, vamos pegar um caso clássico, vai. 31 de dezembro encerrou o ano, mas a conta de luz do mês de dezembro você vai pagar em janeiro. Então sempre vai ter rabicho. Você nunca vai conseguir fechá-lo 0 a 0. Então, quando eu vou fechar o ano, eu tenho que mencionar que o custo do exercício foi X valor de despesa efetuado, mas tem uma previsão de tal valores que ainda preciso pagar do ano anterior, que eu não tenho esses números, mas a previsão é de X valores em constar. Só isso já tem nota explicativa. Só isso. Tá? Que ninguém consegue fechar todo o balanço todo em 31 de dezembro. Ou você fez uma ordem de pagamento em 30 de 20 ou 30 ou 29 de dezembro, e a pessoa não fez a compensação daquele valor, só vai fazer em dia 2 ou 3 de janeiro. Então, você vai pegar o saldo bancário de 31 de dezembro, não vai bater com a contabilidade. Então, preciso explicar isso. Agora, quem faz isso não é o contador. Quem tem que fazer essa explicação e fornecer esses dados são os gestores. Então, o gestor de uma organização, eu tenho que informar isso para o contador. E o contador, por sua vez, quando receber as informações e quando ele não é contemplado dessas informações, ele também deveria pedir ao gestor que, está faltando dados, para poder fechar. Mas não fazem isso. Simplesmente pega as notas de lançamento, não quer comparar com saldo, não quer saber de prestação de conta, não quer saber de nota explicativa e encerra a contabilidade da maneira mais esquisita possível, numa total irregularidade e falta de respeito contábil do processo. Então, são situações que hoje as entidades passam por uma situação complicada por causa desse tipo de negligência profissional que existe. Por outro lado, essa questão de relator, de auditoria. Tá? Se existe a normatização das legislações obrigando a auditoria, cadê o relatório de auditoria? E o relatoria de auditoria, que no caso, não estamos falando simplesmente de auditar o balanço ou a parte fiscal só. Não. A auditoria que nós estamos falando é você se comprometeu aprovou um plano de trabalho no ano passado para que você pudesse executar durante o ano. Agora terminou o ano, precisa verificar se você executou ou não o processo. Então, o relator da auditoria, aqui não é mais auditoria contábil apenas, e sim auditoria do ponto de vista mais macro da execução das atividades. E essa auditoria, então, eu tenho 12 apêndices. A auditoria contábil tem que ser feita por um profissional de contabilidade ou o auditor registrado no CVM, que tem que dar esse lado. Mas a auditoria das atividades, do outro lado, quem tem que fazer o profissional é assistente social. A assistente social tem que confirmar se durante o ano foi feita essas atividades ou extrapolou das atividades, atendeu muito mais do que necessário e cumpriu as metas legais do processo.
Então, isso é um outro lado que também não é realizado com isso. Esses são os erros tradicionais do processo, onde, não tendo conhecimento da estrutura, da forma de trabalhar com uma organização, a gestão da organização, acaba cometendo esses erros. Então, depois dessa série que nós estamos discutindo o Estatuto, nós vamos entrar nessa série de como é que se faz a gestão da organização. Quais são os passos para fazer isso? Porque as pessoas não estão fazendo isso. Então, com isso, não se sabe como é que se toca uma administração de uma organização. E a falta dessas informações, e o conhecimento e o domínio desse processo pode levar literalmente à bancarrota de uma associação. Então, o que nós recomendamos é estude, veja os procedimentos. Os procedimentos da gestão de uma associação, ele é muito similar a uma empresa de SA de capital aberto. Então, se você quer ter um pouco de conhecimento e domínio sobre isso, estude a lei das SA e aprenda como é que se administra uma SA de capital aberto. Ela é pior, porque tem mais coisa para se fazer. Então, se achar que administrar uma associação é tocar nas coxas, sinto muito, é completamente diferente. Ontem mesmo, eu estava no Rio de Janeiro, sentando com o Conselho Estadual de Contabilidade para estabelecer uma meta de trabalho no Estado para que as entidades do Estado pudessem se enquadrar nesse mecanismo, uma vez que estão todos equivocados. O presidente do Conselho de Contabilidade, no início, estava meio arredio no processo, porque ele tem a equipe dele, da comissão do dito terceiro setor, dentro da Conselho de Contabilidade, e quando eu comecei a questionar uma série de itens, ele chegou à conclusão que realmente isso não estava fazendo. Então, eu até comentei com eles, né? Como é que vocês fazem isso se vocês que são, que emanam o cumprimento das legislações contábeis, que tipo de informação você está aí passando? Aliás, eles não sabiam que tinha a norma de contabilidade para associações e fundações e também não sabiam que existia a norma de contabilidade para balanço socioambiental. Inclusive, na discussão de ontem, por exemplo, quando nós estávamos discutindo essa questão de responsabilidade social, como eles têm uma premiação anual das empresas responsáveis, empresas socialmente responsáveis, eles dão prêmio para essas empresas no processo. Eu falei, olha, é bom parar, porque o que vocês estão fazendo é premiando criminoso. Você está premiando empresas que não cumprem legislações no Brasil. Uma pessoa ficou meio chateado comigo, não estou dizendo meio puto. E aí, quando eu questionei, eu falei, vamos fazer o seguinte, só me responde uma coisa. Qual das empresas que participaram da premiação ou ganharam a certificação estão obedecendo à Constituição brasileira? A pessoa levou um susto. Porque, tipo assim, Constituição? É. Vamos começar por um item. Vamos começar, falei? Vamos começar por um item chamado Direito do Trabalhador Rural e Urbano. Em nenhum item, que o artigo 7 da Constituição fala o seguinte, que o trabalhador urbano e rural tem direito à participação de resultado das empresas. E ela não escreveu lá assim, exceto o terceiro setor. Não, para todos. E as empresas estão fazendo isso? Que são obrigadas a fazer? Ou não estão no Brasil? A pessoa levou um susto. Então, você está premiando uma empresa que não respeita, né, a Constituição brasileira e você está dizendo que ela é socialmente responsável? Eu acho esquisito, né? Pelo menos, não é isso? Bom, ficou de rever todo o processo para isso, porque simplesmente não estava lendo a norma de contabilidade e balanço socioambiental. Então, esses mecanismos acontecem porque falta de conhecimento sobre o terceiro setor. As lives que nós estamos promovendo, segunda, terça e quartas, são exatamente isso. Questionar, nivelar essas informações, que vocês tenham conhecimento disso e que, com isso, vocês façam uma corrente de informações que possa estar
divulgando isso para o maior número de profissionais possível, para que haja um entendimento mais adequado desse instrumento chamado terceiro setor, e que não seja apenas uma situação passageira de meremerência, coisa parecida. Se quer administrar, quer tocar essas organizações de acordo com a legislação, nós temos que respeitar esse processo. Então, vamos lá. Aberto a discussões, perguntas, por favor. Muito bem, professor, obrigada. Nós temos algumas perguntas, eu só vou pedir aos colegas que sejam bem objetivos para que todos possam ter a oportunidade de fazer as suas perguntas, tá bom? Começando pela Beatriz. Pode fazer, Beatriz, pode se manifestar. Takashi, eu queria fazer umas perguntinhas aqui. Em relação à doação em espécie, né, de cesta básica e tal, principalmente na pandemia. Você falou que tinha que ter a entrada disso, nota fiscal e tal. E quando, assim, na verdade, é campanha, então, às vezes, é de família, né, doação, assim, não é de empresa, e não tem nota fiscal. Como que a gente faz para contabilizar? Tem, sim, senhora. Quando ele foi lá comprar no supermercado, tem nota fiscal e tem que trazer isso. Então, mas assim, a maioria são professoras que... Não tem problema, mas o supermercado que você compra lá, ele te dá nota fiscal, ou tem que exigir deles. E quando é cesta básica? Isso que eu quero dizer. Cesta básica, sim, tudo, não tem nada que entra sem nota. Olha, presta atenção, é professora, a maioria são professoras. Vai comprar onde? Está comprando aonde isso para trazer? Elas recebem da prefeitura a cesta básica, são professoras. Espera lá. Se a prefeitura deu a cesta básica para a professora, a prefeitura, quando comprou, tem nota fiscal. E daí? Explica melhor. A professora recebeu a cesta básica e está doando essa cesta básica para vocês, é isso? É que eles pegam assim avulso, entendeu? Não, caixa. Um é um pacote de arroz, outro feijão, não sei o que. É assim. Como que a gente faz isso? Então, vamos lá. Vamos, você juntar um monte de cesta. Veja bem, a professora recebeu cesta básica da prefeitura, não é isso? E ela quer doar essa cesta básica para vocês, é isso? Não, ela doa parte, é campanha. Sim, aí ela quer doar parte, tá. Então ela tem arroz a mais e quer doar esse arroz, o resto ficou para ela, não é isso? É isso, dá 1 litro de óleo. Aí você tem que fazer o recebimento dela. Você tem que fazer um documento, espécie de um recibo, qual o CPF da pessoa, a RG da pessoa, tal, que ela doou esse produto para vocês. Ela tem que ter essa entrada. Foi isso que eu pensei mesmo, né? Tem que fazer, isso. Tá. O aluguel da prefeitura. A prefeitura paga o aluguel para a Cooper. Aonde entra isso? Não, aí ela pagou direto, ou passou para você pagar. Não, mas a gente não contabiliza esse valor que a prefeitura gasta com a instituição? O dinheiro entrou por onde? Não entrou dinheiro para vocês. Ela paga. Ela mesmo paga, exatamente. Então, o que acontece? Aí vai na nota explicativa. Se vocês fossem pagar, quanto que seria? Tá. Mas onde na nota explicativa? Isso na nota explicativa do balanço. Quando encerra o balanço, tem que mencionar isso. Fala nota explicativa. Qual item? Não tem um item certo disso? Não, tem toda uma exigência, tem exigências mínimas na nota explicativa. E aqueles que você não for contemplado naquelas exigências mínimas, você tem que complementar. Tá? Tá. Só isso. Obrigada. Vamos lá. Genaro, sua vez. Boa noite, Takashi. Boa noite, pessoal que chegou depois. Takashi, basicamente, né, quando você fala de contabilidade, eu até anotei aqui, NBC T10.19, que aqui trata das associações. Eu vou pegar ela na internet, dar uma olhada. Mas a minha pergunta é a seguinte: essas orientações detalhadas que você passa para a gente aqui, tem isso, quase tudo isso nessa NBC? Não só na NBC, tem um manual de orientação que nós pedimos para fazer, é obrigatório. Como eu consigo esse manual, professor? Está dentro do site do CFC, é de graça.
Se você entrar na página cfc.org.br, você vai no ícone biblioteca, é um dos últimos itens da biblioteca, Manual de Orientação de Prestação de Conta para Associações e Fundações. Está lá. É gratuito. Esse manual foi feito porque justamente só com a norma não haveria possibilidade do entendimento do processo que nós pedimos ao Conselho de Contabilidade que preparasse esse manual e que fosse disponibilizado gratuitamente. E se você não ler o manual, não vai entender. Certo. Tá? Takashi, uma outra pergunta seria interessante pontuar no estatuto que atende à norma NBC-T 10.19, NBC-T 15. Sim. É importante? Como ela está falando que ela tem que obedecer à norma de contabilidade, já a própria legislação da 2101 está falando que tem que obedecer, né, essa questão, nós recomendamos sempre que naquele item da 9790, quando você menciona que está obedecendo todos os pré-requisitos das normas da legislação federal, no inciso 7 dela, eu coloco normalmente o inciso E, a palavra E, que é exatamente isso, elaborar balanço socioambiental em conformidade à Resolução 1003 de 2004. Nós fazemos questão de mencionar isso nos estatutos que nós elaboramos. Tá? Os outros não sei, mas nós sempre colocamos isso como uma condicionante, já que é uma exigência do processo. Tá. Dentro de alguns dias, eu vou enviar para você, eu já entrei em contato com o advogado hoje, ele vai assinar uma carta lá autorizando a fazer os ajustes no estatuto, Sim. E aí eu vou pedir para inserir, né, tanto a NBC-T 10.19 quanto a NBC-T 15, para que a gente, no caso de amanhã, substituir um contador ou contratar um contador que a gente não tem hoje, que ele se baseie nisso, que pelo que eu estou sabendo, está me surpreendendo, Takashi, você conversando com o Conselho do Estado do Rio de Janeiro, eles não sabiam disso. Não sabia. Isso é uma surpresa. Eu estou de boca aberta aqui, de queixo caído. Mas foi até uma reunião meio tensa, porque eu não sou contador, não é para começar, não é isso? Só que, como eu fui por viés da norma de responsabilidade social e sou membro da comissão, teve que me respeitar nesse processo, apesar de eu não ser contador. Então, teve que se admitir. Depois reconheceu realmente que não tinha. Realmente, ele falou: fiquei surpreso, eu não sabia. O cara foi bem claro para mim. Tá bom, então, meus parabéns. E propôs a gente fazer um termo de cooperação para que a gente pudesse orientá-los. Falei: não, está à vontade, vamos marcar uma agenda e vamos fazer um treinamento pessoal. Então, nós vamos fazer esse treinamento no Conselho Estadual de Contabilidade do Rio de Janeiro, tá? Então, só para concluir, né, a minha participação, e isso fica para todos nós que estamos aqui nessas lives, sabendo e entendendo que esse é um peso que a gente vai ter que carregar também. Peso não, né? Na verdade, é uma coisa que a gente faz com gosto, de levar para os contadores, para os conselhos de cada estado, essa informação que realmente me surpreendeu. E não só isso, o que nós recomendamos normalmente, nós sabemos que os contadores não têm conhecimento dessas normas, que não tem software para isso, não aprendeu isso na escola, infelizmente. Então, nós sempre recomendamos, nós ensinamos, nós ajudamos a fazer isso. Então, desde que o contador tenha, né, humildade de receber orientação, ok, estamos disponíveis, entendeu? Então, com isso, nós sabemos dessa situação e nós queremos ajudar para que o maior número de pessoas se regularize o mais rápido possível. Então, nós estamos à disposição para isso, tá? Muito obrigado. Entendido, né? Essa norma, por exemplo, de contabilidade para associações e fundações, eu estava comentando com o pessoal lá do Rio de Janeiro, quem ficou brigando com o Conselho de Contabilidade fui eu. Eu fiquei 5 anos questionando o Conselho Federal de Contabilidade para que considerasse esses fatores, uma vez que as pessoas não estavam obedecendo isso. Eu fiquei por 5 anos brigando com o Conselho. Até que o presidente do Conselho Federal de Contabilidade me chamou e aí eu tive que explicar para ele no processo. E a coisa foi tão traumática que ele disse o seguinte: como eu estava enchendo o saco dele, ele me jogou no congresso dos conselhos.
cada 2, 3 anos, os conselheiros do Brasil inteiro se reúnem para discutir uma série de políticas do processo. Ele me chamou nesse evento e me pediu para explicar. E quando eu estava explicando da necessidade, da dificuldade que tem em relação a isso, ele simplesmente, quando eu terminei de fazer a exposição, a pessoa simplesmente, em vez de acatar o processo, me veio com a gozação em cima de mim, dizendo assim, não, você como não é contador, não sabe dessas coisas, mas nossos contadores sabem fazer isso, não precisa se preocupar com essas coisas e tal. E aí deu uma gozada na minha cara. E então eu aproveitei, eu fiz 3 perguntas para ele no ar. As 3 perguntas respondeu errado. Aí eu falei para o presidente do Conselho Federal de Contabilidade, se o senhor fosse meu contador, a primeira providência minha era caçar o seu CRC. Porque o senhor errou nas 3 perguntas que eu fiz e eu expliquei por quê. Bom, o auditório inteiro aplaudiu, né? Aí ele falou assim para mim, pô, você pegou pesado. Eu falei, eu peguei pesado? Né? Acho que é falta de consideração da sua parte que quis gozar na minha cara. Então, o que eu fui retribuir o que você fez para mim, porra. Ele simplesmente admitiu e falou, não, agora vamos fazer a norma. E aí que saiu a norma. Tá? Infelizmente. Parabéns, Takashi. Parabéns mais uma vez. E é aquele negócio, não tem ordem de bater. Né? Não tem outro jeito. Tá? Então, o que a gente precisa é fazer entender esse mecanismo, porque não é nada excepcional, é uma lógica tão clara no processo e as pessoas não entendem essa lógica. Está tão acostumado a fazer rolo que não entende. Tá? Vamos para o próximo. Vamos lá, professor Fabrício. Professor Takashi, Fabrício aqui do Valparaíso de Goiás. Sim. Nós terminamos o nosso estatuto, já registramos tudo isso. Aí nós foi para o Alvará. O contador, a Receita aqui do município pediu uma DBE, nós fomos no contador, o contador fez a DBE. Nós estamos na inscrição estadual. E o senhor, quando o senhor analisou o documento, falou que foi indevido a inscrição estadual. Fiquei sem entender aquilo. O que você pediu inscrição estadual para quê? Você vai vender produto? Sim. De que produto? Fazer a cesta básica comunitária. Central de compra. Não, você não está fazendo a venda de produto. Você vai vender o produto, a cesta básica para a pessoa? Sim, doar, Doar ou vai vender? Doar e fazer uma cota de 20%, 30% de gratuidade. Não, espera aí. Você vai vender cesta básica? Sim. Sim, se você for vender a cesta básica, você tem que ter no seu estatuto que você vai fazer esse ato e você tem que ter o código CNAE sobre isso. Se você não fizer isso, não pode tirar isso. Nós criamos até os consumidores também, lá, o associado consumidor. Não, isso é outra coisa, não tem nada que ver isso. Não mistura gato com lebre. Nós estamos falando o seguinte, CNAE, Cadastro Nacional de Atividade. Vocês colocaram comercialização de cesta básica? Sim, colocou. Está no estatuto. No estatuto e na certificação do Alvará. Do Alvará não, do CNPJ. Você colocou alguma atividade secundária a venda de cesta básica? Sim. Tá, e você vai pedir, você está pedindo nota fiscal para isso? Porque como o senhor nas outras aulas, o senhor falou que poderia dar uma nota fiscal ou não, na verdade, né? é o seguinte, vocês deveriam ter feito a atividade essencial da associação, o que é? Não é assistência social? Sim. Não é isso? Então, você devia ter feito um CNPJ/2 só para comercialização, não você misturar num só. Porque aí o que acontece? Na hora de você fechar a contabilidade do processo, sobre a venda da arrecadação que você fizer das ações sociais, das suas vendas de cesta, vai ter que incluir isso como receita da organização e você vai ter dificuldade na hora de fechar a contabilidade. Se você tivesse feito /2, você fecha no /2 a comercialização. Ele comprou um produto, montou a cesta básica, vendeu, sobrou tanto. Tá. Então, a 02 teve um resultado de X valor, que isso fez com que a 01, a matriz, fizesse ações sociais e custear a ação social dela.
Agora, se você não fizer isso, misturou num só, o contador vai se perder todo, porque não vai conseguir fechar isso. E vai misturar toda a contabilidade de vocês. Só para uma pergunta, essa barra 2 teria que ser um outro CNPJ, outro estatuto, outra... Não é outro estatuto. É sempre, não está escrito no departamento, lá que você pode montar departamento no seu estatuto? Sim. Então, você vai colocar um departamento de comercialização de cesta básica. Pode dar o nome de fantasia que você quiser. E você vai ver quem são as pessoas responsáveis por esse departamento, quais são os produtos que vai ser, se é só produto de cesta básica ou outros produtos, e aí você vai tirar a CNPJ 002 dela. É o mesmo número com 002. Veja bem, é o mesmo número, tá? E aí, essa 002 que vai tirar a inscrição estadual. Entendi. Então, só a última pergunta. Essa inscrição estadual que nós pegamos tem que ser cancelada? Ela tem como ser cancelada ou não? Eu acho melhor. Aliás, o estatuto de vocês colocaram umas coisas lá que, pelo amor de Deus, né? Vocês enxertaram coisas lá que não sei nem como que vocês vão torear aquela situação. Porque aqui no nosso município, eu sei que todos aí também estão tendo o mesmo jeito. O cartório obriga você a fazer cada coisa no... Não obriga não. Vocês colocaram itens, mudaram o estatuto, colocaram uma série de situações que não existem. Tá? Então, vocês vão ter que se virar para resolver isso. Tá? Quando o cartório fizer alguma exigência, sempre eu falo para vocês, manda para a minha exigência, eu vejo se o pedido que está fazendo está certo ou está errado. Porque as pessoas do cartório, também não tendo conhecimento, ela começa a misturar situações e te induz a erros. E quem vai ficar com a responsabilidade do erro é vocês. Agora, o item que vocês colocaram dentro do estatuto, que vocês mudaram um monte de texto daquele que nós tínhamos mandado para vocês, a responsabilidade é do advogado que foi responsável por isso, hein? Eu lavo mão, hein? Não tenho nada a ver com isso. Então, muito cuidado com isso. Tá? Entendi. Obrigado, Bastante doutor. cuidado. Tá? Vamos lá. Próximo. Obrigado. Sério, né, professor? Sério. Agora é o Marcelo. Boa noite, Takashi. Boa noite. Tem 3 questões que eu preciso levantar agora, né? Uma que eu fiquei na dúvida a respeito aí do recurso que vem para um projeto vindo de uma captação aí junto a uma empresa. Então, captou um recurso para um determinado projeto e aí vai ser realizada a execução do projeto, vai comprar alguns itens, equipamentos, etc. Só que a empresa aqui do recurso, ela não está interessada em ter patrimônio de alguns itens aí. Ela deu o recurso para executar o projeto, vamos supor, né? Mas, mesmo assim, é obrigatório que esses equipamentos, esses itens comprados para a execução do projeto fiquem em nome da empresa, ou a empresa, ninguém falou isso. A compra, né, desses equipamentos, faz um termo de doação para Não, a associação? ninguém... se a empresa comprar, ela perde... Não, a empresa repassou o recurso para o projeto. Então, exatamente. Então, é o seguinte, ela nunca compra produto, ela repassou os recursos. E faz isso delas usar como renúncia fiscal ou não, depende dela. Aí a compra desse equipamento vem com o CNPJ da associação, que é servidor de recursos. Tá. Então eu entendi mal na hora que o senhor estava explicando. Não. Então, a partir do momento que o recurso entrou vindo para um projeto, esse recurso é da associação. Sim. E tudo que foi Quando o dinheiro adquirido não é de empresa, cuidado. Aham. Quando o dinheiro não for de empresa, se Certo. for de um órgão governamental ou Certo. autarquia, mesmo que elas tirem seu nome da associação, no balanço eu preciso segregar. Tá, entendi. Então, quer dizer, Tá. no caso, sendo de instituição pública, sendo Isso. de empresa privada, aí ele incorpora no patrimônio da Tá? associação. Das empresas privadas incorporam a associação. Das Tá. empresas autarquias ou empresas, empresas públicas. não. Tá, Tá. entendi. Ok. Tá bom? A outra dúvida é com relação a essa participação do resultado, né? Uhum. Existe limite, valores, percentuais obrigatórios, ou a empresa... Quando você fizer decide? o balanço socioambiental AT15, o primeiro item da balança socioambiental AT15
é o T3, que é o valor adicionado. Aí, nesse valor adicionado, vai aparecer o valor no processo. E aí, em função desse valor, você pode criar uma espécie de uma regra de o que você pode distribuir, o que pode deixar como fundo de reserva, tá? Vai ser livre, não tem nenhuma obrigação ou uma exigência mínima ou máxima, tá? Tá, então esse valor, a empresa, tanto o SA quanto a associação, no caso, né, Isso. todas são obrigadas a Todos fazer essa CNPJs, distribuição. isso. Todos os CNPJs, ela decide qual que vai ser essa proporção aí dentro do Isso. balanço social. Se houver algum acordo do dissídio coletivo, aí prevalece o índice que o dissídio coletivo resolveu, tá? Aham, Então, tá. Não tendo, aí mantém o que... livre. Tá, beleza. E a outra dúvida é voltando aí ao negócio da energia, né? Eu até mandei um WhatsApp, mandei um e-mail, né? Busquei na internet para ver se encontrava. A única coisa que eu encontrei sobre tarifa social relacionado à renda familiar, né? E aquelas pessoas que recebem, como é que chama? Aquele com pessoas com deficiência e tal. Deficiência e Bolsa Auxílio. Que recebe isso aí. Agora, Sim. com relação a esse momento, né? Eu até busquei na legislação lá, também não encontrei Não, lembra que eu falei para você que tem uma decisão do Supremo, que Pois é, da também Carmen tentei Lúcia. achar, mas não consegui. Tá. Então tem que ver. Existe sim, já faz tempo já, inclusive. Tá? Não existe, nesse momento da concessão, em 95, onde foi feita a lei, não existe algum artigo dentro da lei ou durante essa questão da concessão já fazendo essa determinação que as entidades, instituições estão isentas aí de pagamento de ICMS? Então, por isso que houve essa questão do Supremo, de tal maneira que ela precisou ir para o Supremo, já que não havia uma definição clara sobre isso. Então, com isso que foi recorrido ao Supremo, e houve a decisão lá, que deixou bem claro sobre isso, tá? Tá. Então, Estou procurando, não consegui encontrar, né? Se alguém então, tiver... quem trabalha, quem que parte de advogado seu, ela entra no despacho, ela acha isso facilmente, tá? Tá. Beleza. E jurisprudência. Só isso que está me faltando para poder eu montar a solicitação, né? O ofício da instituição para o EDP. Né? Então, eu até já peguei uma conta, um extrato, né? De lá. E outra pergunta é se o PIS e CONFINS também, as instituições estão... É sobre ICMS, que é o ponto principal. ICMS. PIS e CONFINS são obrigados a pagar. Sim. Tá bom. Tá? Beleza. Falou. Obrigado, Caixa. Ainda temos tempo, professor Jocinete. Boa noite, professor. Boa noite. O meu assunto hoje é sobre pleito eleitoral. Teve a eleição aqui em Cachoeira de Macacu do Conselho Tutelar, e dentro do edital dizia que o conselheiro tutelar só poderia sair da sua cadeira para ter filho, né? E aí um conselheiro tutelar saiu para a campanha eleitoral, voltou para sua cadeira. E tem mais outra coisa. Um pleito eleitoral termina com a posse, né? Eu acredito que seja isso. Não, nem sempre. Nem sempre. Porque essa situação depende da maneira como foi regulamentado, tá? A questão dos pleitos e das eleições disso. Então, tem que ter um regulamento sobre isso. Né? O que muitas vezes falha, que o regulamento é meio distorcido ou é feito de uma forma equivocada e muitas vezes não prevê certas situações e aí cria esse buraco negro que a gente chama, tá? Porque chegou no dia da posse, só 2 conselheiras suplentes esteve na posse, sendo que uma que esteve presente, que foi a primeira conselheira, ela desistiu porque ela tinha uma outra vaga de emprego, em 2 empregos, e aí era uma época assim, outra época não, ela preferiu ficar com os empregos certos. Aí, as suplentes que não estavam, que não foram na posse, tomaram posse em seguida. E a outra conselheira que esteve foi... Porque a gente era obrigada a participar de reunião.
Sim. E era obrigada a participar de reunião, a posse não é mais importante do que reuniões? Não, porque Tá? aí eu acabei de falar com Então, a você, gente era dependendo obrigada como a você foi. participar de todas as reuniões, curso de Tá, capacitação. não, mas não quer dizer nada, depende de como vocês regulamentaram isso. Então, a regulamentação que vocês têm que fazer, o regimento interno do processo, se ela deixou vago essas situações, Não teve infelizmente regulamentação, acho, acontece. sobre isso. Ficou Não, em tem sim, branco. senhora, tem Sobre a homologado. posse, não. Opa, todo o processo eleitoral, tal, é obrigado a fazer isso, tá? Então, existe sim. Você pode não ter conhecimento sobre isso, mas tem que cavar aí no meio da legislação para fazer isso. E Existe sobre a isso. questão do conselheiro que saiu para candidatura política e voltou para sua cadeira, se estava no edital que só poderia sair para a questão de gestante que ia ter parto. Não, então, bastante cuidado, que eu acabei de falar com você. Depende como é que foi feito o regimento interno desse conselho e quais são os parâmetros que foi tomado. Então, eu tenho que ter o parâmetro de posse, de eleição, de relatórios, tem que ter uma série de coisas que tem que estar constando isso. Então, se por acaso a legislação que foi feita, o regulamento que foi feito sobre isso não previu esses detalhes, pode No solicitar uma edital revisão. previa que Não, não não. podia Revisão, sair. não é o edital. Não é o edital. Tá? O Ah, edital pode estar errado. O que tem que ver é o regulamento do conselho. Como é que foi feito isso? Tá? regulamento do conselho. Isso. Tá? Isso que tem que tomar cuidado. Tem que ver essa parte. Tá? Tá bom. Tá bom? Obrigada. Ok? Sim. Ok, professor, rapidinho. Raimundo Quezada e logo em seguida a Jussara. Bem rápido, que a gente está já 5 minutos extrapolando. Eu vou ser muito rápido. Primeiro, o Genaro falou praticamente o que eu ia falar, a questão de estar pasmo com a incompetência contábil de contadores, né? Mas só para completar, o Cimasa tem o plano de fazer alguma coisa específica para treinamento de contabilistas que atuem nessa área de terceiro setor? Porque, por exemplo, o meu contador, a gente tem sentado para discutir, eu estou apresentando para ele o que eu aprendo com o senhor, seu Takashi. Então, eu gostaria de treiná-lo, porque isso é a função dele, eu sou biólogo, e aí complica para mim, entendeu? Né? Aí eu queria saber se tem alguma maneira de eu inserir no processo. Nós já estamos treinando contadores aqui em São Paulo e está formando um grupo de contabilistas para poder fazer esse tipo de produção de material, tá? Já estão trabalhando nisso, já tem um grupo já formado, já tem gente já, e estou orientando que possa produzir agora uma série de vídeos para poder orientá-los, tá? Já estamos trabalhando nisso. Estou ansioso por isso. Vamos lá. Mais Obrigado, professor. Nada. Jussara. Olá, oi, professor Takashi, tudo bem? Tudo bem? Vou falar bem rapidinho, que já está no término. Sim. Eu tive com o senhor já um tempo atrás na Assembleia aqui em Manaus. Tá. Nós somos da CEMED, né, Secretaria Municipal, nós temos 94 conselhos constituídos, e o senhor sabe que o aporte financeiro que vai ainda é pelo FNDE, e agora a gente tem um aporte pelo município, né, e o recurso é robusto, e a gente está com umas preocupações, e eu estou com mais ideias de trazê-lo para a gente futuramente fazer umas capacitações para os nossos gestores. Sim. Primeiro, despertar, né, essa forma de como conduzir o erário dentro do chão da escola, as possíveis captações, essa forma que o senhor já vem ao longo do tempo realizando aí no Brasil afora, tá bom? A gente vai ter outros momentos, eu trabalho com a Sueli, né, eu estou sentando com ela, e a gente vai conversar e ter outros momentos Nós já, juntos, inclusive, tá falamos para a Sueli, por exemplo, priorizar aquela questão da Associação de Pais e Professores, tá? Tem que fazer aquilo urgentemente, porque está perdendo uma oportunidade monstruosa sobre isso. Nós já fizemos um comentário do Estatuto, fizemos um modelo, inclusive, para que pudesse fazer isso, tá?
Tá, Agora, ok, a gente outra vai questão conversar. que, ao aproveitar isso, é o seguinte, tem uma pessoa da confiança dela que está agora no Escola do Legislativo, não tem? Professora Jeane? A Isso, Jeane, né? né? Eu sei quem é. Isso. A senhora conhece. Então é o seguinte, uma das coisas que eu pedi para ela, que priorizasse esse treinamento e capacitação das associações, dando ênfase à educação, que a Terezinha é do setor de educação, para que Certo. pudesse chamar esse pessoal e usar essa verba do Escola do Legislativo para fazer uma capacitação somente para a Associação de Pais e Professores, tá? Então, puder dar uma forçada para ela, seria interessante, tá? Tá bom, pode deixar, a gente vai conversando. Obrigada, professor. Obrigada a todos. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Jussara. Então, professor, são 20 horas e 9 minutos, nós agradecemos, né? Posso só dar uma palavrinha para cá? Deixa eu ir para trás. Pode falar. Professor Takashi, 20 segundos. Vindo ao encontro do que falou o Genaro e de encontro do que falou o Quezada, nós temos que ter bastante parcimônia e escolher na cidade algum contador. Por exemplo, eu já tive essa vitória aqui, e é onde eu estou, sem me vangloriar, levando as coisas que nós temos a felicidade de aprender com o professor, e as coisas também que nós vamos buscar, porque não adianta, tem que ler, que nem sempre você fala, e estou tendo sucesso desse contador que deu essa abertura, aonde eu levo e estamos aprendendo junto. Então, eu peço que esse é um trabalho que nós podemos fazer, mas com muita parcimônia e muito cuidado. Se nós falar, os contadores não sabem as coisas, eles meio se revoltam, e na realidade a minha formação é outra, mas entendo um pouquinho dessa parte aí. Então é só para dar uma sugestão para os colegas. Uma boa noite a todos. Exatamente. Vamos lá. Precisar à disposição. Professor, por acaso o advogado vai poder participar desse treinamento com os contadores? Lógico, porque esse não é só para o contador, não, tá? Ela tem que ser aberta para todas as organizações e os gestores de organização principalmente, porque não é só o contador que tem problema, não, tá? Os gestores, não tendo conhecimento, não produzem informação suficiente para remeter para o contador. Então, com isso, o que acontece? Um vira as costas do outro, não pode fazer isso, entendeu bem? Então, esse é o detalhe do processo. Então, não só, né, o administrador, o advogado, por exemplo, todo mundo que participa de uma associação tem que ter o mínimo de conhecimento desse mecanismo para que não relaxe no processo. Muitas vezes o presidente vai ficar dando porrada no pessoal, a pessoa não cumpre, né? O presidente é chato, um monte de coisa, não sabe que isso é uma exigência legal do processo. Então, tem que haver esse tipo de conivência nessas partes aí, tá? Então, não é só do contador, não, tá? Isso para o contador, auditor, tributaristas, advogados, gestores, tá? Assistente social também, tá? Porque se ela não produzir as informações corretas, a pessoa não tem como fazer isso, tá? Que ótimo, professor, obrigada. Tá bom, obrigado para vocês todos, até a próxima semana e boa noite para vocês aí, tá bom? Obrigada a todos e vamos que vamos. Bom final de semana para todos.